Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente vai ter uma aula de matemática. Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula a gente vai ter como objetivo reconhecer a relação de operação inversa entre adição e subtração. Professora, operação inversa? Sim, porque elas se complementam, elas são inversas, certo? E a gente vai fazer bastante exercício hoje sobre isso. Você sabia que a operação de subtração é uma operação inversa da adição? Ou seja, se eu tenho um valor e quero descobrir, eu posso usar, e estou fazendo uma subtração, posso usar a adição para descobrir esse valor? Ou vice-versa? Vamos lá? Olha aqui, vamos observar as operações. Então, a gente tem aqui, ó, 9 menos 5 é igual a 4, ok? Por quê? 5 mais 4 é igual a 9. Então, elas se complementam. Quem era a diferença? Olha aqui, tá nessa soma junto com quem era o subtraindo, que o resultado vira o minuendo, certo? Então, olha lá, a gente tem operações inversas aqui, mas com os mesmos valores e se complementando. Pela relação fundamental, eu tenho que 9 menos 5 é igual a 4, porque isso aqui implica somente se 9 mais 4 for igual a 9. Então, isso é a relação fundamental. Elas se complementam, são operações que são inversas, porém que se complementam. Então, olha lá, se eu pensar, para eu sair do 20, chegar no 35, é como se eu fizesse mais 15. Mas para eu vir do 15 voltar para o 20, é como se eu fizesse menos 15. Por isso que são consideradas operações inversas. Vamos desafiar um pouquinho a mente aí de vocês. Descubra o valor da parcela. Lembram? A adição, os termos são parcela, parcela, soma o resultado. Então, como é que eu vou descobrir esse valor dessa parcela? Eu sei que eu tenho um valor, mais este outro valor aqui, tem que dar isso daqui. Como é que será que eu vou descobrir? Uma dica, pensa na relação fundamental, tentem fazer, que a gente já volta. E aí, copiar, organizar no caderno? Lembra sempre que a prof diz, ó, o caderno precisa estar bem organizado. Então, vamos lá. Pela relação fundamental, eu tenho que o minuendo menos o subtraindo é igual à diferença.
e que essa relação aqui tem uma relação direta com a parcela e com a soma. Vamos ver aqui então o que a gente tem, ó. O minuendo, ele vai ser a mesma coisa que o resultado. Ah, então esse valor aqui é como se ele tivesse no resultado, certo? Ó, o minuendo, desculpa, aqui a soma é o meu minuendo na subtração. O meu subtraendo é uma outra parcela, é uma das parcelas, certo? E esta última parcela aqui é a minha diferença, é o resultado. Bom, diferença ele é o resultado de quem? Da subtração. Então, eu posso fazer o minuendo menos o subtraendo. Então, se eu pegar este valor aqui menos esse, vou descobrir esse daqui. Vamos ver? Olha lá, se eu fizer 9.105 menos 5.299, vai dar o valor que eu quero descobrir. Vamos fazer essa subtração? Tem como eu tirar 9 de 5? Não tem como eu tirar 9 de 5. Então, eu vou pensar no meu emprestar. Ou seja, na transformação, na equivalência do que? Uma dezena equivale a 10 unidades. Mas o que aconteceu? Professor, aqui está 0 dezenas, eu não consigo transformar. Não tem problema, eu vou olhar para quem? Vou olhar para a minha centena. Uma centena equivale a 10 dezenas. Então, se eu tirar uma centena daqui, vai ficar 0 e aqui vai ficar 10 dezenas. 10 dezenas. Eu vou tirar uma daqui, aqui vai ficar 9 e aqui ficaria 15, não é? A professora esqueceu de colocar um aqui, mas aqui ficaria 15. 15 menos 9, 6. 9 menos 9, 0. E agora, o que aconteceu de novo? Vou olhar para a minha ordem do lado ali, ó, que é o quê? A unidade de milhar. Então, tiro uma unidade de milhar, vai ficar 10 centenas aqui. Menos 2, 8. E 8 menos 5, 3. Então, a minha parcela que eu quero descobrir, 3.860. Conseguiram desafiar aí o cérebro de vocês? Conseguiram chegar nesse resultado? Hoje a nossa aula está bem recheadinha desses desafios. Vamos para um praticando. Sabe-se que a balança comercial de um país apresenta superávit quando o volume das exportações é maior que o volume das importações. Importação é o que entra no nosso país de produto. Exportação é o que a gente manda para os outros, tá? Sabe-se que em determinado ano um país teve um superávit comercial de 25 bilhões de dólares. Se nesse ano o volume das importações atingiu 97 bilhões de dólares, qual foi o volume em bilhões de dólares das exportações desse país? Bilhões. Vamos lá, um tempo para vocês copiarem, deixar organizado, tentarem fazer, que a gente já volta.
E aí? Bilhões é bastante zero, né? Vamos ver como é que ficaria esse número? Olha lá, antes a gente vai organizar o nosso pensamento. Então, superávit significa o quê? Quando o volume das exportações é maior do que as importações. Então, é como se eu pensasse, exportações menos importações vai me dar o superávit. Quando eu vejo essa diferença entre elas, vai me dar o que eu chamo de superávit. Então, olha lá, bilhões, olha lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão e viria centena de bilhão e assim por diante. Meu Deus do céu, olha quantos zeros são. Essa conta vai me dar muito trabalho com essa quantidade de zero, né? Embora se a gente pensar em zero e zero, dá sempre zero, mas vai me dar trabalho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar só na classe na casinha dos bilhões, na classe dos bilhões, porque aquele tanto de zero eu ponho depois no meu resultado. No enunciado eu não cortei, olha lá, ó. No enunciado não foi falado, ó, 25 bilhões. Eu transformei todos aqueles zeros na palavrinha bilhões e trabalhei só com os valores que são diferentes de zero. Se eu olhar aqui, como é que eu faço para descobrir esse valor? Bom, aqui eu sei que eu tenho o minuendo, subtraindo e a diferença. Então, eu quero descobrir o minuendo. Usando a relação fundamental, eu posso pensar o quê? Que esse tanto aqui, né, eu tenho um tanto, foi tirado 97, sobrou 25. Então, é só fazer o quê? Pegar junto com esses 25, somar o 97. Então, se eu fizer 97 mais 25, eu vou ter o valor que eu quero. Então, 7 com mais 5, 12. 2 unidades e uma dezena. Como a gente está em bilhão, dezena de bilhões. 1 com mais 9 com mais 2, 12. Então, eu tenho 122 bilhões de dólares no superávit aqui do nosso problema. Certo? Então, vamos lá. Para eu descobrir, vamos guardando aqui, ó. Para eu descobrir o minuendo, é só eu somar a diferença com o meu subtraindo. Mas e aí, se eu quero descobrir o subtraindo? Olha lá, descubra esse valor. 10.210 menos alguém tem que dar 6.226. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, resolveram? Será que se eu usar uma soma, porque eu tenho aqui uma subtração, será que eu usar uma soma vai resolver? Vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar aqui 10.000 e somar com 6.000, vai dar 16.000. E eu consigo tirar 16.000 de 10.000? Não consigo, né? Mas professora, eu tenho que ficar pensando nos resultados? Sim, todo problema em matemática que é trazido para vocês, todos os exercícios, eu preciso analisar as minhas respostas, porque as respostas precisam estar coerentes com o meu problema. Isso não é um problema? É sim, é um desafio que a professora está lançando para vocês. Então, se eu somar, não vai me ajudar, certo? Então, eu posso fazer o quê? Subtrair. Muito bem, então se a gente parar para pensar, quando eu quis descobrir a parcela, que foi lá primeiro o exercício que a gente fez do Desafiando a Mente, quando eu quero descobrir parcela, eu posso usar a operação de subtração. Quando eu quero descobrir o minuendo, né, que é uma subtração, eu posso usar uma adição. Mas para eu descobrir o subtraindo, embora é uma operação de subtração, eu vou usar uma soma. Vamos ver? Olha lá. Aqui eu tenho a relação fundamental. Então, o minuendo vira soma, subtraindo vira uma das parcelas e a diferença vira a outra parcela. Então, se eu tenho aqui, ó, o minuendo vai virar soma, é o resultado da soma, pela relação fundamental. O subtraindo vira uma das parcelas e a diferença vira uma outra parcela. Mas espera aí, a professora falou lá no primeiro Desafiando a Mente que se eu quero descobrir uma das parcelas, isso aqui não está bem parecido com o primeiro, ó, primeiro desafio que a gente fez, ó, quero descobrir uma das parcelas, eu faço o quê? A diferença entre a soma e a outra parcela. Ah, mas professora, esses números estão muito grandes, então vamos fazer assim, vamos simular com um número menor, para a gente acostumar o nosso cérebro com essa estratégia. Olha lá, se eu pensar em pedir para vocês, 10 menos alguém dá 6. Pela relação fundamental, esse alguém mais 6 vai ter que dar 10, certo? Mas quando eu faço isso aqui, que número que eu vou colocar aqui nesse lugar dessa interrogação, que somado com 6 dá 10? O 4, que é a diferença entre o 10, né? E o 6, que vai dar 4. Mas para eu descobrir esse 4 aqui, eu tive que fazer o quê? 10 menos 6. Não tive que fazer esse pensamento? Levando isso daqui para o nosso problema, a gente vai ter que fazer o quê? 10.210 menos 6.226, para eu descobrir o meu subtraindo. Mas olha aqui, tem como eu tirar 6 de 0? Não tem. Então, eu faço a transformação aqui. De uma dezena, eu transformo em 10 unidades. 10 menos 6, 4. E aqui ficou 0 dezenas. Consigo tirar 2 de 0? Não. Então, eu vou fazendo as minhas equivalências com os valores anteriores. Então, aqui, tiro uma centena, vira uma centena aqui, né? 2 menos 1 dá 1. E aqui virou 10 dezenas. 10 menos 2, 8. 11 menos 2, 9. 9 menos 6, 3. Então, o valor do meu subtraindo, 3.984, certo? Então, professora, então não é só eu ir aplicando assim, se estou fazendo uma conta de subtração, eu faço a conta de adição e descubro o valor que eu quero? Não, eu preciso pensar em cima da minha operação para ver o que está sendo pedido daquele valor. Quem é o valor desconhecido, certo? Lembrando que, se eu tenho uma conta de adição e quero descobrir uma das parcelas, posso fazer a subtração. Se eu tenho uma conta de subtração e quero descobrir o minuendo, posso fazer uma adição. Porém, se eu tenho uma conta de subtração e quero descobrir o subtraindo, daí eu tenho que fazer também uma subtração, certo? Vamos lá. Vamos para um praticando. Esse daqui caiu na prova Paraná. Observe a operação do quadro abaixo. 562 menos 385. Qual vai ser o resultado? Letra A, 177. Letra B, 223. Letra C, 287. Ou a letra D, 947. Tempo para vocês e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, fizeram? Vamos pelo algoritmo? Vamos fazer o algoritmo aqui então. Não consigo tirar 5 de 2, então faço o quê? Transformo uma dezena em 10 unidades, vira 12. 12 menos 5, 7. Não consigo tirar 8 de 5, então transformo uma centena, fica com 4 e aqui vira 10 dezenas com as 5 que já tinha, 15. Menos 8, 7. E 4 menos 3, 1. Resposta certa, letra A, 177. Então, nessa aula, a gente viu que a relação fundamental da subtração, né? A gente aplicou essa relação em vários desafios. A gente viu a adição e a subtração como operações inversas. A gente aprendeu a encontrar o minuendo, a gente aprendeu a encontrar o subtraindo, fazendo operações inversas ou não, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente fica por aqui. Um beijo bem grande e até breve.